Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você, para estarmos juntos, né, aprendendo um pouco mais, refletindo um pouco mais e mudando a nossa vida, né? Graças a Deus. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda, porque somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. Então a gente tem que estar aí conectado, né? E aqueles que ainda não tá, que mude mais rápido, porque a oportunidade está tendo para todos, mas nem todos querem, né? Só que perante Deus a gente tem que estar limpo de coração, verdadeiro de coração e em obediência em tudo, né? Porque Ele nos deixa o ensinamento, Ele nos deixa a sua palavra, o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer e como que a gente deve agir nesse mundo em que vivemos aqui, né? Porque tem muitas pessoas preparando depois da morte, né? Porque vai ser assim, assim. Não, meus irmãos. O que tem que ser feito aqui, porque depois não tem como consertar. Depois não tem como arrumar a casa, colocar tudo em ordem. É agora. É agora, nesse tempo, que Deus está permitindo que a gente esteja aqui. Porque aqui, o tempo do ser humano aqui, do homem, da mulher, é comparado a uma névoa, né? A névoa vem, ela fica toda ali, né? Concentrada, de repente, olha, desaparece. Então, a nossa passagem aqui na Terra é bem isso. A gente vem, a gente tem um tempo e a gente vai. Só que esse vai, todo mundo acha, muitas pessoas estão achando que depois pode consertar. E não. Esse tempo de conserto, esse tempo de mudança, esse tempo de você realmente viver Cristo na sua vida é aqui na Terra. É aqui. O lugar difícil, né? Que muitos não conseguem lidar. Então a gente precisa estar aí realmente, né? Ouvindo, né? Colocando em prática, vivendo, porque é preciso, amém? Vamos orar para a gente começar esse trabalho maravilhoso, né? Esse momento especial que o Senhor preparou para mim e para você. São pedaços de dia, tempo de dia, tempo no dia, né? Que a gente para um pouquinho para refletir juntos, né? E só que a gente não pode só ter esse tempinho, é todo o tempo, né? A mudança tem que vir todo o tempo. Então, graças a Deus, né? Porque Deus nos usa um na vida do outro, porque a palavra de Deus, ela vem para nos fazer melhor, né? Pessoas melhores, pessoas com grande empatia pelo outro, coisa que não tá havendo nesse exato momento no mundo, né? Graças a Deus que ainda existem pessoas que ainda têm, né? Mas todo mundo tá ciente aí que as coisas estão tomando um rumo muito, mas muito difícil, né? E a gente tá aqui não é para descontar no outro, e nem para culpar, nem para apontar, e muito menos para colocar a nossa trajetória aqui na costa do outro. Cada um tem que viver a sua vida aqui, cada um tem que se arrumar, que tem que se consertar, porque a dívida, né? A dívida, quem vai pagar é você. O que você plantou, você vai colher. O que você fez, você vai prestar conta. Então, a gente precisa estar aí atento, né, meus irmãos? Dando ouvido, porque hoje a maioria das pessoas não querem ouvir, acha que é fanatismo, acha que não existe, que vai existir uma segunda chance, e não é assim. Deus vem nos orientar, Deus vem nos dar, né, toda a direção para mudar. Agora vai do teu querer e do meu querer, certo? Então vamos deixar abertinho aí a palavra de Deus, a sua Bíblia aí, né, o alimento da nossa alma que é necessário todo dia. Todo instante a gente está aqui, ó, conectado. Porque aqui vem nos fortalecer, aqui vem nos dar a direção, aqui vem nos dar, né, aquela atenção precisa, aquela prudência precisa, né, aquela astúcia precisa, entendeu? Então a gente precisa estar aí conectado com Deus. E através dessa conexão, né, com a palavra do Senhor, a gente vai melhorando em tudo na nossa vida. Glórias a Deus. Então, deixa abertinho aí no livro de Provérbios, capítulo 15, do versículo 1, 2 e 3. Essa é a reflexão que nós vamos trazer para hoje,
né? Graças a Deus, Deus fala aos nossos corações de uma forma grandiosa, mas é necessário que você se alimente de todo o capítulo, né? De toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Aqui a gente só faz assim a reflexão de versículos, né? Mas é necessário você, né, se alimentar do versículo completo, amém? Então isso aqui é só uma parte para que a gente possa estar ali refletindo realmente o que a gente precisa trazer para a nossa vida, o que a gente precisa tirar da nossa vida, o que a gente precisa colocar em prática, certo? Porque é necessário, né, meus irmãos? É necessário. Se você quer morar com Cristo, se você quer receber Jesus como único Salvador da sua vida, se você tem esse desejo no teu coração de estar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo, então a tua mudança é aqui na terra. Enquanto você está respirando, você tem que mudar a sua maneira de pensar, as suas atitudes, as suas ações. Você tem que mudar esse coraçãozinho, limpar tudo ali dentro, pedir perdão, aceitar Jesus como único Salvador da sua vida e não continuar no que estava fazendo de errado, porque se você se arrependeu em verdade, porque não adianta a gente se arrepender por ser humano, certo? Por ser humano saber que eu mudei, que eu sou, né, uma pessoa diferenciada agora. Você tem que fazer isso para você e Deus, porque Deus conhece mesmo antes da gente pensar, mesmo antes do que a gente vai falar, Deus já sabe. Então não adianta nada eu viver de aparência. Então as aparências enganam. Então a gente tem que tomar cuidado, né, meus irmãos? Então deixa abertinho no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 1, 2 e 3, certo? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Glórias a Deus. Então, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa vida que está do outro lado da telinha. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece a vida dessa pessoa. Abençoa, Senhor. Dê proteção, dê segurança, Senhor. Dê firmeza e que essa pessoa de verdade esteja com o coração aberto para receber o ensino do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo. E tudo que for falado aqui hoje, que o Senhor esteja à frente de tudo, porque tudo é do Senhor e tudo é pro Senhor. Eu te agradeço, Deus, por eu estar aqui hoje junto com meus irmãozinhos do outro lado da telinha, para a gente aprender um pouquinho mais e entender que é preciso mudar de verdade. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu e os meus irmãos te damos glórias, nosso Senhor Todo-Poderoso. Eu agradeço de coração. Amém? Deus seja louvado em tudo. Amém? A nossa vida tem que estar pronta a obedecer, a servir e ter a responsabilidade de ajudar as outras e outras pessoas a também conhecer a palavra de Deus. Amém? Porque nós somos servo do Senhor e o Senhor escolheu eu e escolheu você para o trabalho de evangelizar, né? De ajudar as pessoas. Amém? Eu agradeço a Deus de coração. Glórias a Deus. Então, no livro de Provérbios, né? Capítulo 15, versículo 1, 2 e o 3, certo? 1, 2 e 3. E eu falo um pouquinho, né? Faço a oração em Libras, porque tem irmãozinhos meus que veem o vídeo. Então, é uma forma de eu estar ajudando também um pouquinho, entendeu? Amém? Então, vamos lá. Vamos ler o versículo, né? Vamos ler na palavra e depois a gente faz a reflexão, certo? Então, pega sua Bíblia aí, vamos ler lá. Capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. A resposta branda
desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. O 2, a língua do sábio destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. O 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então nada, meus irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Então não adianta nada. A gente consegue esconder do outro ser humano, mas a gente não consegue esconder nada de Deus. Então não adianta nada eu viver de uma aparência falsa para o mundo, né? Sendo que o que importa realmente, na verdade, é o meu coração com Deus, certo? Então, aqueles que têm ouvido, ouçam o que a palavra de Deus está dizendo, certo? Então vamos lá. Olha, irmão, nesses versículos nos ensina, né, a saber sobre a importância da comunicação gentil e observação e a observação de Deus sobre as ações humanas, sobre tudo que nós fazemos, sobre tudo que você é aqui na Terra, certo? A primeira parte do texto, né, a primeira parte do texto, ela destaca uma resposta calma, né? E acalma a ira, ela destaca a palavra, né? Que ela acalma a ira, né? Então a gente não adianta nada aí, né, bater de igual para igual, um querendo sobressair sobre o outro, porque só vira confusão, só vira desavença e só vira realmente assim, palavras desnecessárias, né, meus irmãos? Porque com palavras você fere, com palavras você mata também. Então é preciso, é necessário a gente estar atento, certo? Então olha só, enquanto palavras ásperas, quer dizer, as respostas calma, né, as respostas branda, você acalma qualquer tipo de situação, mas a resposta com palavras ásperas, né, agressivas, arrogante, né, isso aí, ela incita mais e mais a pessoa a parte que faz sobressair a raiva, o ódio, a ira, né? Então, é tipo assim, colocou lenha na fogueira, então é para incendiar, entendeu? Então, é muito perigoso, a nossa boca tem um poder muito grande, a nossa boca tem uma função enorme, tanto de trazer a paz, quanto levar, né, a desavença, a fazer a intriga, a fazer a confusão. Então, a gente precisa ser sábio, né? Porque se você usar de sabedoria nas palavras, como ouvir, como falar, você vai acalmar muita tempestade, porque o mundo hoje, as pessoas hoje, elas estão assim, como se fosse esperasse só uma faísca para explodir. Então não é assim, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente não conhece a vida da outra pessoa, não sabe o que ela está vivendo, o que ela está passando, mas é desnecessário você fazer isso com as outras pessoas. Tipo, é desnecessário a pessoa querer descarregar no outro aquele momento de raiva, aquele momento de ira, aquela impaciência, não tem paciência com nada, não pode esperar, tem que ser para agora. Então a gente precisa avaliar a nossa vida. Porque se você mudar, a pessoa que está do teu lado com certeza vai mudar. Porque como que você pode lutar contra o fogo com a água? Quem que perde? Quem que acalma? Quem que dá uma cessada rápida ali? É a água que apaga o fogo. Então o fogo é como se ele tivesse sido assim, aquela faísquinha que de repente lá, né, tira a pessoa do prumo, e a pessoa vai agir com coisas sem pensar, vai agir com atitudes umas atitudes agressivas sem necessidade, né, meus irmãos? Porque tão pouco, se você vê os casos que estão acontecendo, né, pessoas tirando a vida do outro por uma coisinha insignificante. Mas para aquela pessoa, naquele momento que não teve o autocontrole, foi uma explosão. Então ela agiu ali no momento e olha, não adianta nada você agir, né, de uma forma agressiva, de uma forma destruidora, para depois se arrepender. Porque por que não pensa antes? Por que não dá aquele tempinho de respirar e contar até 10 para depois agir? Porque
não é só o ato de você matar a pessoa, a palavra mata. A palavra mata. Quanta gente não está matando o outro, tirando o ânimo, tirando a força, paralisando o outro com palavras. Palavras negativas, palavras pejorativas, palavras com agressões, palavra para diminuir o outro, palavra que vem realmente ferir, né, o coração do outro. Então tem pessoas aí que tá realmente precisando fazer uma avaliação muito grande, uma mudança muito grande, porque Jesus está voltando. E quando essa pessoa, Deus queira que se dê conta a tempo, né, de mudança, porque Deus nos dá um dia de cada vez para que a gente venha realmente olhar para a gente e ver que o problema está dentro da gente. A diferença que a gente vê que o outro tem que ter, mas é dentro da gente, porque enquanto você está olhando, né, para a grama do vizinho e achando que aquela grama precisa de água, precisa de cuidado, você esquece da sua. Enquanto você está olhando com o seu olhar malicioso na vida do outro, você está vendo um cisco no olho do outro e está esquecendo da trave que está no seu olho. Então, a mudança tem que ser nossa, né? Porque não adianta você querer um mundo e não mudar você. Não adianta você querer o mundo, mudar as pessoas e não mudar você. Então, isso é muito importante, né? Então, aqui olha só, a parte enfatiza que a língua do sábio, a segunda parte, né? A primeira parte, o texto destaca que uma resposta calma acalma a ira, né? E enquanto palavras ásperas a incitam a agressividade, a briga, o descontrole total, né? Então, aqui a gente sabe que essa palavra aqui, ela vem para... ela enfatiza, né? Ela enfatiza que a língua do sábio, ela torna o conhecimento atraente, gente. É atraente, sabe? Aquela pessoa que usa de sabedoria, essa sabedoria que vem do Senhor, porque ela tem que buscar, né? Porque não queira você ser sábio por você, porque não sai nada certo. Tem que ser vinda de Deus, da forma que Deus nos dá, né? Então, olha só. Enquanto as do tolo, né, as palavras, a língua dos tolos espalha insensatez e desavença, né? Atrai muita coisa sem quando a pessoa vai parar para ver o que ela fez da vida dela, ela tem muito para consertar, né? Se parar, né, meus irmãos? Se parar. Então, olha só. Aqui no versículo 3, nos lembra que Deus observa tanto o justo quanto os ímpios. Então, ninguém escapa. Todo mundo, Deus está observando tanto as nossas atitudes. Por isso que tem muita gente aí preocupada com o que o outro está fazendo, que o que o outro está fazendo, que tem que fazer do jeito dele. Mas será que ele realmente está fazendo? Será que eu realmente estou fazendo? Então, eu preciso realmente estar aqui atento, porque Deus está vendo, entendeu? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então, olha só, Deus observa tanto os justos quanto os ímpios, reforçando a ideia de que nossas ações têm consequência. Então, tudo que você fizer tem a consequência. Seja agora, seja amanhã, seja futuramente. Mas tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, o que você anda semeando aí? Quais as suas ações quais as ações que você está tendo? Porque vai haver as consequências, vai haver a colheita, e quem colhe, quem recebe essas consequências é quem plantou, é quem fez, é quem teve a ação de fazer, quem teve a atitude de fazer. Então, não adianta culpar a família, não adianta culpar o outro, porque a responsabilidade é só sua, a responsabilidade é só minha, de tudo aquilo que eu faço com a minha vida. Porque é minha vida, e a sua vida é sua vida. A do outro não me pertence, entendeu? E nem a você pertence a do outro, porque cada um tem seu DNA, cada um tem a sua vida, e cada um sabe e vai responder por tudo que faz, porque ninguém é inocente hoje. Ninguém é inocente, a não ser aquela criancinha que ainda não tem o discernimento do que é ruim e do que é bom, do que é certo e do que é errado, porque ela ainda está aprendendo. Mas a partir do momento que você aprendeu, não tem ninguém inocente. Tem pessoas que faz
né? Se faz de vítima, né? Mas de vítima não tem nada, porque você sabe muito bem. Antes que você tomar água, antes de você tomar um copo de água, você tem que ter a atitude de pegar o copo, colocar na boca e beber. Então, tudo na nossa vida tem o tempo necessário. Então, antes de você fazer, você tem o tempo de pensar, você tem o tempo de sentir se aquilo vai ser bom ou não. Entendeu, bênção de Deus? O recado de Deus é simples. É nós que precisamos, nós que complicamos as coisas, né? Mas se a gente parar para refletir, a gente tem que mudar tudo na nossa vida. É dia a dia, certo? Então, vamos lá. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o versículo, né, no capítulo 15, versículo 1. Ele enfatiza, né, esse versículo, ele enfatiza a importância de como falamos, né? Aí, tá vendo a boca? Olha só, a boca, o poder da boca, né? O poder das palavras, porque a boca fala o que o coração tá cheio, certo? Então não adianta falar que, muito, e todo mundo conhece esse ditado aí, falei da boca para fora. Não falou não, meu irmão. Não falou, minha irmã. É da boca, é de dentro, é do coração que vem a fala, entendeu? Então, até ela sair, você tem tempo de mudar o que vai falar, né? Então, vamos lá. Enfatiza a importância de como falamos, uma resposta suave, né? Uma resposta suave pode desarmar uma pessoa zangada. Olha que bênção, meus irmãos. Então, usa a tua boca para trazer a paz, usa a tua boca para acalmar, usa a tua boca para fazer com que as pessoas venham realmente ver em você um diferencial, entendeu? Porque nós somos de Cristo, meu irmão. Tem pessoas, eu já vi casos verdadeiro, real, que a pessoa dentro da igreja, ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, uma pessoa educada, que tratava todo mundo bem, mas dentro de casa, quando ele chegava em casa, esse era um caso de um pai de família. Quando ele chegava em casa, ele botava terror, tanto na esposa quanto nos filhos. E lá no meio dos irmãos, na igreja, era uma bênção, né? Tratava a esposa bem, os filhos bem, mas os filhos era uma educação que é difícil ver, né? Hoje. Mas era medo que eles tinham pavor daquele pai, como ele reagia lá dentro. Então, todo mundo lá na igreja pensava nossa, que família abençoada, que lar abençoado, que lar feliz, né? Um tratamento tão maravilhoso, tão doce, tão suave, tão amoroso, mas ninguém sabia o terror que aquela família vivia dentro da casa dela. Então, meus irmãos, é de cada um. Você faz para a tua vida o que você vai querer colher lá na frente. Você faz para a tua vida o que você acha que é bom. Mas a responsabilidade é sua, a escolha é sua e a prestação de conta é sua, entendeu? Então, por isso, cuida, né? Cuida. Deus está nos dando a oportunidade de mudar. Gente, mudar para o bem é coisa boa. Ter ações, né, para o bem é muito bom. Ter atitudes, né, para fazer o bem é maravilhoso. Isso não só abençoa a vida da pessoa, como abençoa a tua. Porque quanto mais, isso chama-se amor. Quando você tem amor pelo seu próximo, você vai querer o melhor tanto para você quanto para ele. Não vai ter essa diferença, né? Então, olha só, vamos continuar aqui. Então, a resposta suave, ela pode desarmar uma pessoa zangada, enquanto uma resposta agressiva só aumentará a raiva e o conflito. Então, é só desavença, né? É só destruição. Então, aquela pessoa que dá uma resposta áspera, agressiva, ela vai colher aquilo que ela está fazendo. E não vai ser frutos bons, não. Porque uma agressão em palavras gera agressão física. Uma palavra de uma profundidade com arrogância, ela tira qualquer possibilidade de haver se a outra pessoa receber com o mesmo, né, com o mesmo coração que a outra está falando, então só vira coisa ruim, né? Só vai haver coisas que não vai ser para o bem, não, tanto para um quanto para outro, né? Então, no versículo 1, enfatiza isso aí, né, meus irmãos? A gente precisa estar aí,
sabendo que a gente precisa mudar e é mudar, cada um mudar a si mesmo, né? Então, aqui, nesse capítulo 1, é um alerta, né? Um alerta para mim e para você, que as nossas palavras têm poder, né? Elas podem ser usadas tanto para construir quanto para destruir. Então, tá tudo ligado na nossa palavra. E as palavras que saem da nossa boca vêm do coração. E o teu coração tem que estar limpo, tem que estar aí, ó, cheio, com o cheiro do amor, né? Com o cheiro da paz, com o cheiro de coisas boas para você proferir palavras que vêm edificar, palavras que vêm construir, palavras que vêm animar o teu próximo, palavras que vêm abençoar a vida do outro, né? Porque enquanto você faz, Deus está fazendo por você, entendeu? Bênção de Deus. Então, vamos lá. O poder de ser usadas tanto para construir quanto para destruir. A resposta calma pode trazer paz e compreensão. Então, nunca se esqueça, né? Quando está ali, dependendo do lugar com quem você está, se alguém vem com palavras, né, agressivas para o teu lado, você é luz, meu irmão. Você é luz, minha irmã. Porque quem habita no teu coração é Jesus Cristo, então é luz. Então o que você vai fazer? Mesmo ela te ferindo com palavras, você não vai agir como ela. A gente não paga o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem, porque é para isso que nós viemos aqui. O amor de Cristo é por todos, né? Então eu não posso aqui fazer a escolha de quem merece receber palavras, né? Palavras brandas, palavras abençoadas, ou palavras com ira, ou então eu não tenho esse direito. Então eu tenho o conserto, eu tenho a transformação, eu tenho uma nova vida dentro de mim, eu nasci em Cristo, então nova criatura eu sou. Então eu sou uma nova pessoa, eu tenho que ter novas atitudes, eu tenho que ter novas ações. Porque se eu não fizer isso, não adiantou nada você se batizar nas águas, não adiantou nada você erguer a mão, aceitar Jesus Cristo, porque se você não está vivendo, tem que consertar, entendeu? Então vamos lá, olha só. Então a resposta calma pode trazer paz e compreensão, enquanto a palavra áspera só aumentará a tensão e o conflito. Então, meus irmãos, né? A gente veio aqui para o bem, a gente veio para o ir de pregar, e a gente veio para abençoar, então vamos fazer a nossa parte, né? No versículo 2, né, do capítulo 15, no versículo 2, ele destaca, né, a diferença entre a comunicação sábia e a comunicação tola, né? O sábio, ele usa suas palavras para transmitir o conhecimento e sabedoria. Olha que bênção, meu irmão. Olha que bênção, minha irmã. Talvez teu lar tá aí em crise, em total desigualdade, em total destruição, né? Porque as palavras destroem. Então muda, sabe? Avalia que palavra que está saindo da tua boca, que palavra que você está ouvindo, de que forma você está respondendo, de que forma você está tendo atitude diante daquela situação. Então é um alerta para a gente mudar. Seja sábio sempre, seja em qualquer lugar que você ir, porque é a referência dos servos do Senhor, é a sabedoria vindo dele. Então isso aqui, olha, ela transmite o conhecimento e a sabedoria, né? Ela transmite as palavras brandas, palavras do sábio, né? Isso é muito bom. Agora, por outro lado, né, meus irmãos, a gente tem que entender que o tolo fala sem pensar. Ele fala sem pensar, achando que ele é o maior, que ele tem, né? Ele tem aquele poder, que ele pode, que ele vai destilar o veneno que está dentro do coração, que está vindo lá de dentro. Então, ele vai falar sem pensar, ou às vezes, né? Não é só sem pensar, tem muita gente que pensa, né? Pensa para falar e para falar para destruir o outro, porque ali tá cheio com ira, cheio de ódio. Então ela vem, né, fermentando aquilo ali quando fala destrói o outro. Quando ela fala, coloca para fora isso, né? Por outro lado, o tolo fala sem pensar, espalhando insensatez e tolice, mostrando a falta de discernimento e conhecimento. Então, o tolo não tem o conhecimento e o discernimento. E para você ter o conhecimento e o discernimento, meus irmãos, tá aqui, ó.
Isso aqui, ninguém é proibido, todos nós temos acesso, né? Todos nós somos livres para pegar essa palavra aqui e mergulhar de cabeça, nos alimentar, trazer para nossa vida, viver, né? Porque se a gente não acordar enquanto é tempo, o ser humano, ele não só destrói ele, como ele destrói a família, como ele destrói os amigos, como ele destrói tudo que ele tocar, se ele não vier no lugar certo, na palavra certa, porque, logicamente, meus irmãos, o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, e o que a gente faz aqui, a gente vai prestar conta com Deus, né? E isso é para todos, não é para um só, não, ninguém vai escapar, porque Deus vê como os justos agem, e como os tolos agem. Então, ninguém escapa, né? E ninguém engana Deus. Isso que é importante. Agora, nós vamos entender aqui que no versículo 3, no versículo 15, aliás, no capítulo 15, no versículo 3. Aqui nesse versículo, né, enfatiza a onipresença, né? A onipresença de Deus e a sua observação constante de todas as ações humanas, né? Todas, não é uma só, não é meia dúzia, é todos. Então ninguém escapa, ninguém vai escapar, ninguém vai ter o privilégio de falar assim, ó, o outro vai pagar por mim, porque não, é cada um, né? O outro vai responder por mim, não, é cada um que vai fazer por si, né? Então Deus vê tanto os bons, né, as pessoas boas, quanto as pessoas más, né? Então, o que significa isso? Significa que não há ações que passam despercebida por Deus. Então, isso é claro, isso é óbvio, né? Então, a gente precisa estar atento. Para que todos entendam que nossas ações, né? Tanto eu quanto você, nós entendamos, né? Que as nossas ações têm consequências e que devemos buscar viver de maneira justa e agradável a Deus. Então, meus irmãos, para de fazer acúmulo de coisas ruins dentro de você, para que você não se torne uma pessoa má, para que você não se torne uma pessoa ignorante, para que você não se torne uma pessoa sem sentimento, né? Porque quando você destila o veneno para atingir o outro, para derrubar o outro, para matar o outro, então você não tem amor. E infelizmente muitos escolhem para fazer o mal e não se arrependem. Mas a chance é para todos se arrependerem, para todos, porque aqui nessa terra Deus não faz acepção de pessoas. Mas no dia do juízo Deus vai fazer a separação dos bons e dos maus. Vai fazer a separação das ovelhas e dos cabritos. Vai fazer a separação do povo de Deus, o povo eleito do Senhor e o povo que vai para o inferno. Que não vai haver segunda chance. Não vai haver segunda chance para você mudar esta vida aqui. As suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, porque se você tem ouvido com sabedoria a palavra de Deus, você já tem que ter mudado muitas coisas na sua vida, porque a nossa vida é um caminhar, o nosso alvo é Cristo. Então tudo que você vai recebendo de Jesus na palavra dele, você vai trazendo para a tua vida, você vai mudando a sua vida, você vai sendo um testemunho vivo aqui, porque você está representando quem? Né? A luz do Senhor Jesus. A tua vida é preciosa. Por isso que você tá aí de pé hoje, acordou. Aí você pode até pensar, mas tá dando tudo errado na minha vida, tá tudo né, tá um caos a minha vida. Mas quem falou para você que seguir a Jesus Cristo, que estar com Jesus seria fácil? Que a gente não ia ter provações, que a gente não ia ter dificuldade, que a gente não ia ter essa correria daqui. Lógico que sim, meus irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós não vivemos para o mundo, é diferente. Tem uma diferença muito grande aí
Aqui você passa, mas quando você passa, você passa com paz, porque você buscou a sabedoria vinda de Deus, e Deus deu o livramento, abriu porta, Deus curou, Deus livrou você de determinada situação. Então é falta da gente, tirar o pezinho do freio e pensar direito e ver o que realmente a gente anda plantando, o que realmente a gente vem semeando, porque depois não adianta fazer de vítima, achando que Deus esqueceu de você, que Deus esqueceu de mim, que Deus, virou as costas para mim, de forma alguma, meus irmãos. Deus, ele jamais vai se afastar de você, mas a pessoa, o ser humano, se afasta de Deus. Por quê? Porque está fazendo algo de errado, está fazendo algo que não vai de acordo com o que Deus está nos orientando. Então hoje não precisa de ninguém, não precisa de ninguém levar você pela mão. Precisa você tomar a sua responsabilidade da sua vida, vir na palavra de Deus, buscar o que é a vontade de Deus e pôr em prática na sua vida. Entendeu? Porque hoje tem tantos corações feridos, tanta gente machucada, porque tá deixando o outro sobressair sobre a vida dela, o outro direcionar a vida dela, e ela mesma não faz nada por ela. Ela só espera do outro para depois ter, aquele momentinho de fazer-se de vítima, achando que o outro que fez, que o outro que ela não merecia. Mas e a abertura que ela deu? E a atitude que ela tinha que tomar? Quem que tomou? Entendeu? Bênção de Deus. É esse o recadinho de Deus para mim e para você hoje. Então, invista na sua vida. Busque o melhor para você. Porque você buscando o melhor para você, você vai se tornar um ser humano melhor. E a tua luz vai brilhar e você vai causar impacto em meio à escuridão, que é as trevas. Entendeu? Aqui, em meio àquele mundo que as pessoas ainda não conheceu. Muita gente conheceu, e dispensou a luz do Senhor e está aí na escuridão, nas trevas, e nós viemos aqui para ir e pregar, para ir e levar a palavra de Deus para essas pessoas, porque Deus ainda está dando oportunidade. Então nós temos que ter outro sentido, outra direção, no sentido assim, não querer mudar o mundo primeiro para depois mudar a gente, não. Primeiro a gente ia começar da gente, muda você, porque as outras coisas são, Deus vai acrescentando, Deus vai colocando pessoas, e as pessoas vão vendo essa mudança e vai sentir o desejo de mudar também, entendeu? Bênção de Deus. Então é hoje, é agora, o dia, a hora que Deus está dando para você é hoje. Que Deus está dando para mim é hoje. Então precisamos mudar, meus irmãos? Precisamos. Se você tem amor pela sua vida, então cuida dela. Se você tem amor pelas pessoas, cuide com o que você fala, as suas atitudes, Então a gente é um espelho aqui na Terra, a gente é um espelho, porque não adianta nada você cobrar do outro para fazer se você não tem. Que quando você olha e vê o seu reflexo no espelho, você vai falar: eu não gosto das minhas atitudes. Entendeu, bênção de Deus? O recado de Deus é profundo, o recado de Deus é um conserto para nós, é pra gente mudar. Não é aqui um irmão ficar debatendo com o outro, falando, que um sabe mais, que o outro sabe menos, que o outro... Você entendeu? Nossa missão não é essa, nossa missão é do ide e pregai. Então, aqueles que têm ouvido, ouça o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. E muda o teu coração, porque se não tiver mudança, não tem conserto. E se não tiver conserto, não tem a salvação que você tanto, que Jesus Cristo tanto sofreu na cruz, que morreu na cruz por você e por mim, para que a gente pudesse ser salvo, que a gente pudesse fazer a nossa escolha certa, a nossa escolha que vai nos levar, à Nova Jerusalém com Ele. Glórias a Deus. Vamos orar agora junto com nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Deus abençoe cada vida aqui presente. Senhor, eu não conheço o coração, mas o Senhor conhece e sabe tudo que tem dentro do coração escondido. Que Deus venha proteger essa pessoa para que ela possa sentir força, sentir firmeza e ter força para mudar. Eu dou glórias a Deus por você, pela sua casa, pela sua vida, e que Deus nos abençoa
muito mais transbordante as bênçãos nas nossas vidas, mas que nós precisamos de verdade mudar, de verdade obedecer, de verdade ter a responsabilidade e de verdade servir ao Senhor, né? Amando as outras pessoas igual Deus manda cada um de nós amarmos as outras pessoas igual a mim mesmo, igual a você também, entendeu? Nós agradecemos a Deus. Sábado, depois do meio-dia, mais ou menos até umas 2h30 da tarde, eu venho com a live ao vivo. Convido você para estar junto comigo, para que a gente venha aprender mais e mais. Amém? Eu agradeço a Deus porque Deus escolheu você para estar aí do outro lado, recebendo a palavra, o aconselhamento de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe.